Curiosidades bíblicas. No capítulo 11 de Lucas e o versículo 1, Jesus estava numa localidade orando e quando ele terminou de orar, um dos seus discípulos se aproximou dele e disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Interessante, né? Mas quando você chega no Novo Testamento, todo ele, você não consegue localizar o momento, o dia, em que capítulo, em que versículo, em que livro está mostrando a oração de João. A verdade é que o escritor sagrado não escreveu a oração de João. Então, em seguida, Jesus começa a ensinar aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Então, são curiosidades que eu estava observando na Bíblia. Aí quando a gente vai, outra curiosidade importante, quando você vai para a carta de Judas, né, a carta de Judas, irmão de Jesus, no versículo, porque a carta só tem um capítulo, versículo de número 9, aí Judas diz que quando o arcanjo Miguel ele disputava com o diabo sobre o corpo de Moisés. Aí diz que o arcanjo Miguel ele não usou juízo de maldição contra o diabo, mas diz que o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda, Satanás. E aí quando você vai lá para o Antigo Testamento, você não encontra esse embate, essa luta, né, de Miguel com Satanás pelo corpo do Senhor Jesus. Você não encontra no Pentateuco, ou o corpo de Moisés no caso. Você não encontra no Pentateuco, não encontra no livro de Josué, você não encontra esta referência bíblica. Então são curiosidades. Outra curiosidade também muito importante. O mesmo Judas, irmão de Jesus, no versículo 14, ele diz assim, ele está ali falando, aí ele diz assim: destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. São curiosidades. E que santos seria esse que Enoque, o sétimo homem depois de Adão, ele profetizou? Que santo seria esse? Seria já a vinda de Jesus em glória, depois de ter arrebatado a sua igreja, depois das bodas do Cordeiro? Seria esta vinda de Jesus em glória para socorrer Israel e estabelecer o período do milênio na terra? E Deus já revelava a Enoque, Deus já usava Enoque para falar? Não sei, mas se qualquer pessoa souber, é muito importante isso. E aí quando você chega lá no livro de Gênesis, você não encontra, você não vê essa profecia de Enoque. Então são curiosidades muito importantes. E olha, quando a gente observa a pequena carta, né, de Judas, irmão do Senhor Jesus, a gente percebe uma profundidade muito grande acerca de várias coisas
que aconteceu, né? E que no Novo Testamento não registra, no Antigo Testamento também não registra. Então, eu, falando de curiosidades bíblicas, eu fiquei curioso quando eu comecei a observar que você não encontra a oração de João, né, escrita, você não encontra escrito sobre a contenda do arcanjo Miguel contra o diabo pelo corpo de Moisés, e você também não encontra a profecia de Enoque falando desta visão futura, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, que Deus abençoe, né, a todos os amados irmãos que vai estar ouvindo essa curiosidade que eu observei, e eu digo, eu vou então passar para frente, não para colocar dúvida no coração de ninguém, mas para a gente ver que aquilo que está escrito, me parece que em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas é para nós e as encobertas é para o Senhor nosso Deus. Então, amados ouvintes, amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês nesta manhã, né, de terça-feira de janeiro de 2024, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus.